Boa noite, Paraná. Júri do caso Ana Campestrini está nos momentos finais. O dia de hoje foi marcado por debates acalorados. Marcos Ramon, o atirador, finalmente confessou que realmente matou a Ana Paula. Aliás, já existiam até imagens. Mas ele tentou livrar o ex-marido da vítima. Disse que fez tudo absolutamente sozinho. Agora, o que os jurados vão decidir? Será que efetivamente o ex-marido será inocentado? Quero chamar direto o Eric Mota, que está acompanhando o julgamento de perto, ao vivo, e nos traz atualizados os últimos detalhes. Boa noite, Eric. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que acompanham aqui o Cidade Alerta. Esse julgamento começou ainda no dia de ontem e está se arrastando durante todo o dia de hoje. A tendência é que ele acabe somente no final da noite desta sexta-feira. A gente já tem, como você bem trouxe, Paulo, o atirador confessando que matou Ana Paula Campestrini, mas ele tentou inocentar o Wagner, ex-marido da vítima, afirmando que, na verdade, ele assassinou a vítima para tomar a presidência do Morgenal, o clube já tradicional aqui de Curitiba, que era presidida por Wagner. Segundo ele, tudo isso teria acontecido para conseguir ter acesso aos recursos financeiros que esse clube dispõe. O dia de hoje foi bem quente, viu, Paulo? Teve o Wagner passando mal, ele precisou sair e ir até um hospital. A gente teve bate-boca entre a acusação e a defesa. Em determinado momento, os advogados de acusação chegaram a questionar se o Wagner, ex-marido da vítima, estava ameaçando, se eles deveriam tomar cuidado, pois poderiam ser vítimas de um futuro mandato de assassinato também. Olha, o clima realmente pesou aqui no tribunal e aqui no Cidade Alerta a gente vai trazer os detalhes ainda hoje, Paulo. Eric, eu quero saber o seguinte, nós temos ali o homem de gravata, um advogado, ex-presidente do clube Morgenal. Temos um cara que trabalhava com ele. Segundo a denúncia inicial, ele teria repassado 38 mil reais. O advogado de acusação diz que não, que foi muito mais. Agora o cara confessa o crime, livra o ex-presidente da sociedade Morgenal e diz que ele matou a Ana, veja só, ele matou a Ana Paula para jogar a culpa no ex-presidente, para ele ser ele que matou o novo presidente. Muito estranha essa história, hein? Sinceramente, não me convenceu. Paulo, realmente é uma situação que levanta várias questões, né? Ele afirma que ele começou a se aproximar de Wagner na tentativa de conseguir informações. E com essas informações, ele teria assassinado a ex-mulher de Wagner. E ele fez isso para que a culpa recaísse sobre Wagner. E com Wagner afastado da presidência do clube Morgenal, ele então seria automaticamente o sucessor. Aí aqueles questionamentos. Se ele queria essa sucessão e já estava planejando um assassinato, por que assassinar uma mulher, Ana Paula, que não tinha nada a ver com essa história? São questionamentos que os jurados terão que responder para eles mesmos. O clima hoje está bastante intenso no plenário, aqui no julgamento do Tribunal do Júri, como a gente acompanha até mesmo as imagens. A gente teve agora há pouco 2 horas de fala da parte da defesa, que nega veementemente que Wagner tenha mandado esse assassinato. A defesa do acusado tenta desvincular ele de qualquer ligação com esse crime, pesa contra ele esse pagamento de no mínimo 38 mil reais, que o Ministério Público coloca como bastante suspeito, mas a defesa fala que ele fazia empréstimos para o clube e que por isso ele teria transferido esse valor para o clube e aí o clube teria transferido depois para outra conta para pagar esse empréstimo. É realmente um caminho, Paulo, que a gente não consegue ver uma saída, pelo menos olhando até aqui. Resta saber quais serão os argumentos finais e qual será o veredito do júri. Fato é, o assassino já confessou, mas tentou livrar o Wagner. E a defesa de Wagner afirma que ele nada tem a ver com isso, mas pesa contra ele as acusações. O Ministério Público quer que ele pague pelo crime de mando, pelo crime de ter pago também, além do crime de feminicídio, que é uma agravante para o assassinato quando envolve ali uma morte pelo motivo de ser mulher. O que o Ministério Público afirma que motivou essa morte?
que Wagner Organaustra não aceitava o novo relacionamento de Ana Paula Campestrini. E esse relacionamento era com uma outra mulher. Então ainda pesa essa desconfiança de que, além de tudo, que já é muito grave, ainda haveria esse preconceito quanto a com quem ela se relacionava, sendo que ele já estava em outro relacionamento. Paulo. Chama o Eric, direto do Tribunal do Júri, último dia de julgamento dos acusados de matar Ana Paula Campestrini, uma jovem de 39 anos, com 3 filhos. A denúncia é de que o ex-marido estaria envolvido, seria o mandante do crime. Como é que está o julgamento aí, Eric? Paulo, até esse momento a acusação segue apresentando suas teses para os jurados. Agora há pouco teve um outro momento de embate entre a acusação e a defesa. A defesa do Wagner, o ex-marido da Campestrini, não concordou com as teses de acusação, houve um certo bate-boca e o clima está quente desde o início desse julgamento, que começou ainda ontem. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem. O segundo dia do júri, que julga o assassinato de Ana Paula Campestrini, começou quente. Logo no início da manhã, Marcos Antônio Ramon, amigo do ex-marido da vítima, confessou ter cometido o crime. O senhor reafirma aqui solenemente que o senhor matou a Ana Paula Campestrini. Sim. Segundo o réu, o assassinato não aconteceu a mando de Wagner Organauskas, ex-marido de Campestrini. O assassino confesso afirmou que cometeu o crime para que a culpa recaísse sobre Wagner, em uma tentativa de assumir o comando do clube Morgenau, que era presidido pelo ex-marido da vítima. O motivo? Dinheiro. O que o senhor ganha com a presidência de um clube? Eu teria acesso ao... O clube tem dinheiro. Dinheiro? Tem muito dinheiro que tem guardado. O julgamento está sendo marcado por confusões desde o primeiro dia. A filha de Ana e Wagner, Fabiola Campestrini Organauskas, de 19 anos, foi ouvida como testemunha de defesa, ainda na quinta-feira. Ela foi questionada sobre o processo de separação dos pais e disse que não estava tendo boa convivência com a mãe. O fato gerou revolta no advogado de acusação. Vocês estão defendendo o pai pela vítima. Não, eu já fiz o protesto. Não é um protesto, só um pouquinho, excelência. Vocês estão usando a filha contra a mãe? Isso é um problema do juiz. Eu não estou falando com o senhor, eu estou me dirigindo ao juiz. O ex-marido da vítima, que é acusado de ter encomendado o assassinato, nega a acusação e afirmou que não perdoaria o advogado de acusação, Jeffrey Chiquini, por ter exposto a filha nos argumentos. O clima voltou a esquentar. Não vai pedir para me matar. Não, mas doutor, ele não está... doutor, por favor, doutor. Por favor, doutor. Por favor, doutor. Por favor, de carro blindado. Olhe para mim. Preciso andar com segurança? Olhe para mim. Só um pouquinho. Wagner, eu tenho uma pergunta que interessa aos jurados. O senhor vai continuar com essa baixaria, doutor Jeffrey? Diante do ambiente de tensão do julgamento, Wagner passou mal nesta sexta-feira e precisou ser encaminhado ao hospital. O Ministério Público o acusa de ter encomendado o assassinato da ex-companheira, por não concordar que Ana Paula Campestrini se relacionasse com outra mulher após o término do relacionamento. Pesa contra ele as qualificadoras de feminicídio, motivo torpe e mediante apagamento. Segundo as investigações, Wagner teria pago R$38 mil para que o amigo, Marcos, matasse a vítima. Ele nega as acusações. A tendência é que a decisão seja decretada ainda nesta sexta-feira. Pois é, Paulo, e todo esse julgamento segue ainda a noite adentro. Faltam mais ou menos uns 15 minutos para que a acusação siga apresentando as suas teses. Logo depois teremos a tréplica, mais 2 horas da defesa, e é aí que o júri deve se reunir para trazer o veredito e dizer quais serão, ao que o Marcos e o Wagner irão responder. A tendência é que o Marcos, que confessou o assassinato, sim, responda pelo crime de assassinato, e o Wagner tenha que ter uma resposta final do júri, se ele
responderá por ter ou não ordenado o assassinato de sua ex-mulher. Fato é, ele nega que deu essa ordem, mas o Ministério Público afirma que ele precisa pagar pelo crime de ordenar esse feminicídio. Paulo. Obrigado, Eric. Você imagina, né? Nós temos, de um lado, Elias Matarassad, advogado super experiente criminal, na defesa. Do outro, nós temos Jeffrey Chiquini, da nova geração de advogados criminalistas, na acusação. E aí os dois no embate. Agora, como é que fica a cabeça dos jurados, os 7 jurados? Já estão tensos pelo julgamento. Como é que reagem a uma situação como esta? Não sei dizer. Ao vivo, no local onde está acontecendo o julgamento em Curitiba dos acusados de matar Ana Paula Campestrini. O Marcos, o atirador, confessou o crime. Ele confessou, é réu confesso. Mas Eric livrou a cara do homem acusado de ser o mandante do crime, o ex-marido da Ana Paula Campestrini. Exatamente, viu, Paulo? O que o Marcos afirma? Que ele cometeu esse assassinato para que o Wagner Oganauskas, ex-marido de Ana Paula Campestrini, fosse ocupado por isso. Ele queria incriminar o Wagner. E ele teria feito isso para ter acesso ao caixa do Clube Morganal. Por quê? Porque o Wagner era o presidente e ele acreditava, o Marcos, que se o Wagner fosse o culpabilizado pela morte da ex-companheira, ele poderia assumir esse lugar na presidência e utilizar desse dinheiro para pagar dívidas e também utilizar drogas que ele afirma ser viciado. E aí, diante disso, o Ministério Público afirma que não seria verdade, que ele teria, sim, o Wagner ordenado o assassinato da ex-companheira, por não concordar que a ex-mulher estivesse casada hoje, quer dizer, no momento do assassinato, com a outra mulher. E tudo isso está sendo amarrado por muitos embates, momentos realmente quentes no dia de hoje. A gente teve até mesmo o momento que o Wagner foi até o hospital, ele passou mal aqui no tribunal do júri, mas nesse momento ele já retornou. Está sentado ali, olhando as teses de acusação e defesa. Nesse momento, a gente está em um pequeno intervalo. Assim que voltar, nós teremos o momento da tréplica. São mais 2 horas. A expectativa é que até umas 10, 10 e meia da noite saia o resultado. Se Wagner Oganauskas realmente teria ou não mandado assassinar a ex-companheira. Agora, informação exclusiva de bastidor. A gente já tem informação de que os advogados de defesa de Wagner Oganauskas já preparam a recorrer, caso o júri venha a condenar o réu pelo crime de ordenar um feminicídio contra a ex-companheira. Informação em primeira mão, a defesa já prepara essa tese para recorrer caso o júri decida condenar o ex-companheiro. Paulo, o dia de hoje foi marcado por momentos de muita emoção. A gente teve ainda no dia de ontem também depoimento da filha do casal, o que gerou um grande embate entre os advogados. Um deles, o advogado de acusação, afirmou que a defesa estaria colocando a filha para falar contra a mãe que estaria morta. Nesse momento a filha chorou, falou que não estava falando contra a mãe, e o clima realmente está pesando a cada instante. Resta saber qual vai ser o veredito final desse júri e, é claro, a gente segue acompanhando. Qualquer novidade eu volto a te chamar, Paulo. Obrigado. Nesse momento, o advogado Elias Matarassad está falando. Uma das bancas aí forte da advocacia criminalística no Paraná, ele está na defesa do homem acusado de ser o mandante do crime. Gente, deixa eu dizer um negócio. Eu tenho que ser responsável, não posso dizer que neste caso esteja acontecendo. Mas não é raro se combinar para quando está lascado, um assume a bronca, livra a cara dos outros e a troco do quê? Às vezes é de dinheiro, às vezes é de apoio à família. Isto não é raro acontecer. Volto a afirmar que eu não estou sendo taxativo dizendo houve isso aqui, mas que existe a possibilidade, existe. Se ele tem uma... Vem aqui.